dá um certo... O que a gente viu? Como é que vai funcionar esse mecanismo de arrecadação, por exemplo? Porque a partir do momento... Se pensou num Conselho Federativo como uma conta centralizadora de todas as operações. Quando isso foi pensado, estava se pensando no IVA que era centralizado, um IVA só, ou seja, a substituição de tributos federais e estaduais e municipais num único imposto. Essa visão caiu, evoluiu para o IVA dual, então você tem um CBS que vai congregar os tributos federais, PIS, COFINS e IPI, e você tem o IBS que vai juntar a base do ICMS e ISS. E aí são dois impostos. São dois impostos, né? O que acontece? Bom, quando você tem dois impostos, como é que isso aqui vai para onde? Isso vai para uma mesma conta e isso causava um certo desconforto, que vai ser uma conta gerida por um Conselho Federativo. É importante que essas decisões... Primeiro, esse Conselho Federativo tem que ter um regramento muito, muito balizado. Por quê? Ele tem que ser o gestor dessa conta, ponto. Ele tem poder normativo? Tem. Para quê? O poder normativo para fazer as transações dessa conta. Para a gente entender o seguinte, como é que vai funcionar esse sistema de débito, de crédito, prazos, como é que vai fazer com o resíduo tributário. Então é sobre esse assunto que o Conselho Federativo tem que cuidar e não de outras coisas. O Conselho Federativo não pode substituir o Congresso e o Conselho Federativo não pode substituir os entes da federação, não pode substituir os estados, não pode substituir os municípios. Então tem que ser um regulador desse mecanismo, né, de split payment, né, dessa conta única que vai receber que vai pagar todo mundo. Tudo e vai pagar todo mundo, ou seja, vai distribuir as cotas partes dos estados e também dos municípios e os créditos das empresas, os créditos tributários. Qual é o interesse da empresa? Por que a empresa queria uma conta? As empresas querem uma conta centralizada. Porque eles têm a esperança que com essa conta centralizada, os créditos vão acontecer com mais velocidade. A coisa não é tão florida assim, né? Nos países isso às vezes leva alguns meses para você tem que ter um período de fechamento de conta, né, para fazer esses arranjos de débito e crédito, mas de qualquer maneira vai funcionar melhor do que funciona hoje, que às vezes os créditos tributários ficam retidos durante muito tempo. Você tem um absurdo aqui, e a gente vai mudar isso aqui em São Paulo agora, né, porque a gente está propondo uma modernização dessa relação fisco-contribuinte, que o cara tem um débito tributário, ele tem um crédito tributário, ele não pode usar o crédito tributário dele para quitar o débito tributário. É uma loucura, não faz o menor sentido. Então, essa conta tem essa finalidade. Mas a gente, bom, como é que vai ser a gestão dessa conta? Primeiro, ela tem que ter esse escopo muito bem definido. Segundo, a gente tem que ter representatividade, ou seja, camadas de veto. A maioria absoluta dos estados é uma camada de veto. O recorte populacional é uma camada de veto. A maioria dos municípios é uma camada de veto. Ou seja, tem 3 camadas de veto. Isso significa o quê? Eu estou forçando uma convergência. Significa que todo mundo vai estar confortável. Não tem aquele negócio, eu vou decidir um negócio que vai ser bom para este grupo e eu vou desprezar os demais por uma maioria numérica simples. Não, eu tenho 3 camadas para garantir que, de certa forma, a gente força um consenso. Né? Então, decisões que é muito sensível. A administração dessa conta é um negócio super sensível. O conselho não é um negócio tão importante assim, tá? Porque é só para fazer a gestão dessa conta. Não vai tomar decisões que cabem ao Congresso Nacional tomar ou que cabem aos estados tomar, não vai ferir a autonomia dos entes. Mas até para gerir essa conta, tem que haver esse consenso, esse acerto. E as camadas de veto que ficaram lá garantem isso. Então dá uma tranquilidade para todo mundo. Quem participa desse conselho aí?